Hoje nós vamos falar sobre o colesterol. E para falar com a gente sobre o assunto, o médico endocrinologista, Dr. Fábio Pitanga, traz as principais informações sobre o colesterol. Primeiramente, doutor, o que é colesterol? Então, assim, o colesterol são pequenas partículas, né, que ficam correndo na corrente sanguínea, né? Elas têm uma série de importâncias no nosso organismo, vai ser importante na formação das membranas das células. Uma série de hormônios, né, são produzidos, precisam do colesterol, então eles são importantes, né? Qual que é o problema do colesterol? É quando começa a se acumular essas partículas que, quando ficam muito aumentadas na corrente sanguínea, especificamente um tipo de colesterol, que depois a gente pode comentar um pouquinho, que é o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, né? Quando ele começa a ficar em altos níveis dentro da corrente sanguínea, ele pode, a longo prazo, começar a fazer acúmulos nas paredes dos vasos, né? Criar esses ateromas ou aterosclerose, que a gente conhece, né? E isso, a longo prazo, aumenta a chance de infarto, derrame, né? Todos os outros problemas circulatórios que podem acontecer na parte da corrente sanguínea mesmo. Doutor, os valores do colesterol é o mesmo de pessoa para pessoa? Então, elas têm umas diferenças, né? Então, crianças, adolescentes têm um valor um pouco mais baixo. Por quê? Porque para eles são valores que não precisa tanto, né? E a gente, a longo prazo, tende a aumentar um pouquinho mais esses níveis dos colesterol, principalmente o colesterol ruim, no LDL. Adultos já têm um pouquinho diferentes, né, os valores. Agora, muda muito quando você tem outros fatores de risco, né? Então, principalmente diabetes, algum outro, pessoa que já teve algum evento cardiovascular, então os níveis têm que ser muito mais baixos, né? Então, além de cuidar, assim, que a gente pode comentar um pouquinho mais, a questão da dieta, atividade física, geralmente tem que estar com medicação mesmo, porque são valores muito mais baixos, dificilmente a gente consegue atingir assim só com mudanças de estilo de vida, né? Nesses pacientes que já têm esses fatores de risco mais graves. Então tem doenças que acabam acelerando ainda mais a questão do colesterol ruim. Isso, porque assim, não é que tanto acelere, mas que ela se torne muito mais danoso, muito de maior risco, né? Então, hoje em dia a gente tem como classificar esses pacientes conforme chegam, né? E conforme tem outros fatores de risco, principalmente pressão alta, diabetes, se é tabagista ou não, né? Então a gente cria uma classificação e sai com um valor de risco. E conforme esse valor de risco, né, as metas são muito mais avançadas, muito mais fortes. A gente tem que deixar muito mais baixo esse colesterol ruim para não trazer riscos a longo prazo. E o colesterol por si, muitas vezes não dá sintomas. Às vezes pode fazer umas plaquinhas de gorduras ali perto dos olhos, algumas manchas nas peles, a gente chama de xantomas, os xantelasmas, né? Mas muitas vezes passa despercebido isso aí, né? Então, quando dá algum problema, já é um evento mais grave, né? Que daí geralmente é um infarto, um AVC ali, né? A pessoa perde movimentação de um lado, ou problema circulatório das pernas, que geralmente são partes mais distais, né? Então, são eventos mais graves quando acontece. Então, muitas vezes é assintomático mesmo. Doutor, o tratamento para o colesterol. Isso, o primeiro passo, né, sempre tem que ter uma certa melhora da qualidade de vida. Tá? Então, isso envolve questões de dieta e atividade e, às vezes, mudança de alguns hábitos. Né? Então, na dieta, o que é importante? Tentar, primeiro ponto, é tirar o que puder trazer aumento de colesterol pela dieta. Né? Então, evitar a gordura da carne, a pele do frango, dar mais preferência à carne branca. Então, o frango e o peixe são melhores que as carnes vermelhas. Evitar a nata, a banha. Se a pessoa já tem uma tendência a procurar pegar o leite mais o desnatado, né? São questões assim que ajudam muito na parte da dieta. Em relação à atividade física, primeiro tem que ver se ela não tem nenhuma contraindicação de fazer atividade física, né? Ela não tendo nenhum problema, a gente sempre indica pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física por semana. Que tem que ser espalhado, né? Pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, 40 minutos, 1 hora por dia, seja uma caminhada, uma bicicleta, uma prática de um esporte que gosta, ou uma academia. São todas atividades físicas que ajudam a melhorar o colesterol, que ajuda a aumentar o HDL, que é o colesterol bom, e ajuda a reduzir o LDL, que é o colesterol ruim. E
a mudança de estilo de vida. Então, se a pessoa, por exemplo, é tabagista, né, não que vá mudar diretamente o colesterol, mas esse colesterol ele se torna de menor risco à medida que você tira esses outros fatores de risco. Então, é evitar o tabagismo. Se a pessoa é obesa, tentar controlar o peso. Se tem diabetes, controlar o diabetes, né? São esses fatores de risco que tem que ser, de certa forma, controlados. E muitas vezes precisa também de usar medicações, né? Então, daí tá o médico ali, um clínico, um cardiologista ou endocrinologista, enfim, tem que ter alguém que vai verificar os fatores de risco que ele tem, calcular esse risco a longo prazo e a partir disso decidir se há necessidade de medicação para chegar nessas metas que não traz risco para esse paciente.